E o Supremo Tribunal Federal manteve, não houve modificação, a pena da condenação do ex-presidente Fernando Collor por participação em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. Foi apertado, hein? O placar foi 6 votos a 4. Os ministros julgaram os recursos da defesa de Collor contra a decisão tomada no ano passado, quando o ex-presidente foi condenado a 8 anos, foi mais de 8 anos, hein? Foi 8 anos e alguns meses de prisão, a 8 anos de prisão. Mais de 8 anos. Os advogados afirmaram que houve um erro na contagem de votos. Agora, a defesa de Fernando Collor deve apresentar novos recursos contra a condenação. Normalmente, o Supremo só determina a execução da pena após o julgamento do segundo embargo, que é um recurso para aclarar dúvidas, quando tem alguma dúvida ou incorreção no julgamento, mas não é um recurso que modifica o mérito. Então, dificilmente vai existir alguma alteração. Penas superiores a 8 anos obrigatoriamente começam a ser cumpridas no regime fechado. Um triste ocaso para o Collor, que surgiu no início dos anos 90 com uma grande esperança, abrindo o mercado brasileiro para veículos internacionais. Tínhamos poucas marcas de automóveis aqui no Brasil antes, incutindo a ideia da privatização e controlando, num plano polêmico, controverso, mas controlando uma hiperinflação que batia mais de 80% ao mês, não ao ano. Muito bem. Cíntia Nunes, como você vê a condenação do ex-presidente Fernando Collor de Mello? Fernando Capês, eu estava lembrando que Fernando Collor surgiu como político na época em que foi a primeira vez que eu pude votar na minha vida, aos 16 anos ali. Caçador de marajás, né, que foi em certo momento uma promessa de uma mudança, de um refresco na política, eu acho lamentável. Lamentável não a condenação, mas lamentável a situação de se estar, né, de alguém que começou uma carreira com esse selo, né, e termina dessa forma. Agora, quanto à condenação, acho que não tem muito o que dizer, porque a questão é a seguinte: foi julgado, tem que esperar o trânsito, porque ainda eventualmente pode caber algum recurso, e esse recurso, se couber, ainda pode ser considerado protelatório, com a imposição de multas e tal. Mas é aquilo, foi julgado, e eu sou daquela pessoa que, uma vez que há o julgamento, ainda que seja um dos únicos desdobramentos da Lava Jato que não caiu por terra, mas enfim, já que foi condenado, se ficou resolvida ali a sua culpabilidade, que aceite, né, e que responda por aquilo que fez. Acho que é simples assim, não tem exatamente agora do que... Não dá mais para chorar a morte da bezerra aqui. Wilson Pedroso, quero te ouvir. Não, porque é advogado também. É porque outro dia você deu uma explicação muito boa. Você citou agora que ele foi condenado a 8 anos e 10 meses. Os recursos não são contra a condenação. Os recursos são para diminuir esse tempo para 8 anos. Que até 8 anos, Fernando Collor, por ter mais de 70, ou tem 75 anos, ele passa a cumprir a pena em regime aberto. Após 8 anos, 8 anos e 1 dia, 2 dias também? É assim, o senhor. Vamos lá. Perguntou? Isso. É porque você explicou outro dia. 4 anos para baixo, você começa a cumprir no regime aberto, que é você ficar em liberdade durante o dia e à noite e nos dias de folga se recolher na casa do albergado. Como ninguém fez casa do albergado nesse país, regime aberto é ficar em casa livre. Aí tem o semi-aberto, que você pega mais de 4 e vai até 8. Por isso que eu falei que é importante dizer que a pena foi superior a 8. Mais de 4 até 8, você fica numa fazendinha. Na colônia penal, a colônia penal agrícola, com gadinho. Que também não existe. Mas também não fizeram colônia penal. Então o cara fica em casa também, porque não tem colônia penal. Ou às vezes, se não é famoso, fica em cana. E quem pegou mais de 8 anos tem que começar no regime fechado. É isso. E você bem coloca que os embargos declaratórios foram opostos para a redução da pena. Não sei se foram infringentes ou declaratórios, para tentar reduzir a pena. E aí, caindo para 8 anos, ele poderia tentar essa manobra de colônia penal
como não tem vaga nas fazendinhas, que não foram construídas, ele fica em casa. Não, é isso. Só um minuto. Eu queria dar essa explicação. Ô, Capês, o que causa muito estranhamento é porque é um desdobramento da Lava Jato e toda a Lava Jato esfacelou, né, com grande apoio dos nossos juristas mainstream que hoje silenciam sobre outras coisas que acontecem estranhamente. A se louvar no julgamento a questão do Cristiano Zanin, que se declarou impedido por já ter praticado alguma espécie de advocacia para o Collor, e isso deveria servir de exemplo aos demais juízes, né, que falam fora dos autos, falam que são vítimas, que seriam as vítimas de tais casos, e aí depois julgam os casos, então tem que se declarar suspeito. Agora, quanto ao Collor, ele tem esse histórico, né, de corrupção, de condenações a se lamentar, e a se lamentar nesse ponto que eu mencionei, da questão de vários têm sido absolvidos recentemente pelo Supremo, né, com essas decisões de que o Sérgio Moro é o único juiz suspeito da história do Brasil, e o Deltan lá com os Lava Jato Boys lá em Curitiba ocasionaram essa questão da Lava Jato que ruiu. Agora, o Collor, um desdobramento, estranhamente, ele foi punido, parece que ele não é um grande integrante aí do tal establishment e que cumpra a pena na cadeia, né, para que sirva de exemplo, porque os exemplos que vêm do STF com relação à punibilidade de grandes corruptos não têm sido das melhores, do Capês. Muito bem. Eu queria ouvir você, Paulo Loyola. Você vai fazer um comentário também sobre o aspecto político também, claro. Primeira coisa que me chama a atenção, você falou muitas coisas positivas, é engraçado porque na história da minha família, na verdade, Collor fica muito marcado justamente pela história do congelamento das poupanças, com que fez com que minha família particularmente sofresse muito, sim. Então, acho que importante também lembrar o quanto ele Zélia, né? foi... Não, isso a verdade é que eu era duro na época, que eu era estudante, então eu não sofri. O máximo que iam pegar era o passe de ônibus. Eu tinha acabado de entrar no Ministério Público, estava começando meu primeiro salário. Mas desculpa, realmente muita gente, se você falou... meu avô quase morreu de muita gente perdeu tudo com esse plano. Foi um plano, exatamente, um plano heterodoxo, mas funcionou. Meu avô era um retirante nordestino que morava na Rocinha, né? Assim, não foi ninguém não foi só quem tinha posses que se prejudicou muito naquele momento, não. Pelo contrário, minha família morava numa favela e ainda assim sofreu bastante com esse processo. E aí, outra coisa que me vem à mente e que gostaria de falar, você falou muitas coisas que Collor fez a favor do liberalismo, o que me resgata o fato de que, na verdade, você pode admirar muito alguém do ponto de vista ideológico, da gestão, em alguns pontos, e ele ainda assim ser um grande crápula, né? Que foi o que Collor comprovou sendo aí durante toda a sua vida pública. Muito bem. Só para lembrar a informação, os embargos opostos são embargos de declaração. Não é juridiquês, não, viu? Esse recurso é para corrigir erro material na decisão. Dificilmente os embargos de declaração, ainda mais nessa condição, terão o poder de mudar o que foi decidido. Então, são 8 anos e 10 meses. Ao que tudo indica, essa pena tem que começar a ser cumprida em regime fechado, na prisão. E, a não ser que ele seja descondenado, não é?